Para você aumentar o número de visualização nos seus vídeos no YouTube, você precisa de uma estratégia para aumentar a sua taxa de CTR. A estratégia que eu vou te ensinar aqui é que você vá pelo menos para 8%. Não esquece de se inscrever no canal para dar aquela força. Eu estou lutando aí para chegar a 100 mil inscritos. Eu sei que você produz conteúdo, você sabe como é difícil conseguir. Então vamos lá falar de CTR, tá? CTR é basicamente o número de pessoas que clicam no seu vídeo. Mas é muito importante levar em consideração o quão seu vídeo é mostrado. Isso aí a gente chama de impressão. Então seu vídeo está aqui no YouTube, ó, e ele está sendo mostrado para várias e várias pessoas, tá? Só que o CTR é a quantidade dessas pessoas que clicou no seu vídeo. Então digamos aqui, ó, de 6 pessoas, 3 clicaram no seu vídeo aqui, ó. Isso aqui é o CTR, tá? Isso aqui é basicamente o seu CTR. Então assim, para a gente determinar que uma taxa de CTR é boa ou não, você vai ver nos seus últimos vídeos qual número você tem alcançado. Será que você tem alcançado ali, ó, 3% de taxa de CTR? Será que você alcançou 8%? Cara, você tem que ver qual número que você alcançou, tá? Quando você inicia um canal, possivelmente, ele começa ali a engrenar, você vai ter CTR até de 2%. Ou seja, uma CTR baixa, porque o YouTube está testando o seu vídeo, está mandando para outros públicos, e isso faz com que essa taxa de CTR baixe um pouco. Agora, quando você já tem um canal mais sólido, que você já tem uma consistência maior de vídeo, então você vai olhar esses números aqui e ver qual número que você está atingindo ali de forma média. Você pode fazer isso, tá? Se você tiver um exemplo de 3%, então a estratégia que eu vou te ensinar aqui é que você vá pelo menos para 8%. Por quê? Significa que você está melhorando. Então não existe uma taxa de CTR que você possa dizer que essa taxa é ruim e essa taxa é boa partindo desse exemplo, tá? O que vai determinar é, se você já tem um número, você está fazendo 3 ali, ó, 3%, e você passa a fazer 8%, então significa que você está melhorando, tá? Quanto maior esse número, melhor. Só que aqui, ó, o CTR não é só a thumb, tá? Não é só a thumb. Você precisa... Nossa, que bem horrível, hein? Mas você entendeu, né? Então, assim, além da thumbnail, você precisa também do título. O seu vídeo precisa de um bom título para que você possa ter uma boa taxa de CTR. Levando em consideração que você tem que fazer um título e uma capa que sejam complementares, tá? A imagem da thumbnail ela precisa ser complementar com o título do vídeo. E olha só um exemplo de thumbnail, né, que eu fiz aqui para o canal e que tem uma excelente taxa de cliques. Pode ver que é uma thumbnail simples e objetiva que usa todos esses conceitos que eu estou te passando aqui nessa aula, tá? Um texto, o que trata-se e o efeito em si, tá? É a ilustração perfeita do título somado com a capa. E esse programa aqui que eu faço as thumbnails é o Adobe Photoshop. Então, se você quiser baixar esse programa aqui para fazer suas thumbs, o link está aqui na descrição. Baixa aí porque ele é bem completo, você consegue fazer tudo que você imaginar de thumbnails aqui no Photoshop. E aí tem muita gente que usa clickbait. O que seria um clickbait? É basicamente você exagerar tanto na thumbnail que chega a ser desproporcional ao título e até mesmo que você mostra no vídeo. Então você precisa de uma thumbnail que seja ilustrativa, tá? Se você está fazendo um vídeo aqui, ó, sobre bolo de cenoura, então você precisa que na capa tenha bolo de cenoura. Você não vai colocar um carro, você não vai colocar, sei lá, Virgínia, você não vai colocar isso, cara. Então, se seu vídeo é sobre bolo, coloca um bolo na thumb, tá? Não fica se apegando a isso de querer colocar um clickbait para chamar atenção, sei lá o que é que você quer fazer. Outra coisa, hoje em dia é muito comum que as pessoas utilizem de IA para criar thumbnail. O que é que eu acho sobre isso? Eu acho que a IA, ela consegue sim criar diversas imagens que a gente pode utilizar como thumbnail, mas não chega a ser algo humanizado. A thumbnail, ela normalmente atrai o clique quando você desperta emoções, tá? Então eu vou até anotar aqui para vocês, ó, emoções. As emoções que você coloca na thumbnail é fundamental para que a pessoa defina se vai clicar para assistir seu vídeo ou não. Então, o exemplo do bolo aqui que eu mencionei, se você faz um bolo bonito, um bolo que chama a atenção, que a pessoa fique com água na boca em querer comer um bolo como esse, então você está despertando uma emoção. Qual é essa emoção? O desejo, tá? A pessoa está desejando aquele bolo. E aí você pode imaginar assim, pô, mas eu faço vídeo sobre carro. Show de bola.
tire a melhor imagem que você puder desse carro para você usar na thumb, baseado no título, tá? Então vamos lá. Esse é o melhor carro custo-benefício de 2026. Aí você vai e coloca a imagem desse carro na thumb. Pronto, somente isso. Você não precisa falar da marca do carro, nem do modelo, não. Ele não já está na thumb, então o título vai complementar isso, tá bom? Esse é um exemplo de vídeo que você pode fazer. Não só para o nicho automotivo, não só para o nicho de culinária, mas qualquer vídeo você vai fazer isso. Agora vamos para as dicas da thumbnail, tá? Vou anotar aqui os pontos para você, para ficar mais fácil de você entender. Antes de eu te mostrar essas 3 dicas importantes para a nossa estratégia, você já deixou o like nesse vídeo? Pô, deixa o like aí, não custa nada, vai te ajudar, você vai me ajudar também. E é isso aí, vamos que vamos. É nóis, vamos para cima. Olha só, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar para vocês é que sua thumbnail precisa ser objetiva, tá? Como é que você faz uma thumbnail objetiva? Como eu expliquei anteriormente, o objetivo é despertar alguma emoção. Você vai despertar alguma emoção. Isso aqui está ligado diretamente a alguma emoção, seja uma felicidade, seja triste, sei lá, cara. Você tem que despertar alguma emoção no público que vai ver aquela thumbnail, tá bom? Você precisa fazer isso para que sua thumbnail fique interessante. Outra coisa muito importante para a thumbnail ser objetiva, cara, não fica colocando um monte de informação na sua thumb ali, ó. Vamos supor, você tem um mapinha, aí você vai, coloca seta, coloca texto. Cara, você fica enfeitando a thumbnail com tanta coisa que não precisa. Não precisa. Seja objetivo, seja direto no que você quer mostrar. Observe bem as capas do MrBeast. É simples, cara. E é exatamente isso que a gente fala aqui no próximo ponto, ó. Faça uma capa simples. Você não precisa de um monte de coisa na sua capa, posicionando, raios, brilhos, um monte de coisa, cara. Você não precisa disso. A capa é o título do seu vídeo ilustrado, tá bom? Você não precisa de um monte de coisa, um monte de elemento aqui. Quanto mais simples, melhor. O que é mais importante? Você ter uma thumbnail simples e direta, ou seja, objetiva? Ou será que é mais interessante você ter uma thumbnail cheia de elementos, um monte de texto pequeno, vários balões, seta pra caramba? Não compensa, cara. Não compensa. Sinceramente, não compensa. Aí você me diz assim, pô, mas então o que é que eu vou fazer? Simples, cara. Se você tem uma thumbnail objetiva e simples, você diz, mas aí qualquer imagem vai servir, né? Não precisa caprichar, tem que ser uma thumbnail objetiva, beleza. Não, é aí que você se engana, porque a thumbnail precisa ser impactante. Ela precisa gerar um certo impacto. Como é que você faz isso? Além das emoções que você pode transmitir na sua capa, para fazer uma thumbnail impactante, tem que ser algo fora da caixa. Imagina que você tem aqui, ó, um vídeo. Esse seu vídeo, ele é um vídeo sobre carro. E aí a gente vai dar aquele exemplo lá, de o melhor carro custo-benefício para 2026. Aí você vai e usa um carro que a galera tenha receio. Então, mas espera aí, que receio é esse? Você vai pegar o carro que você vai falar naquele vídeo, vai colocar na capa e no título você vai apontar que aquele carro é o melhor carro custo-benefício para 2026, tá bom? Essa é a ideia. Mas se você inverter a imagem da capa colocando um carro da concorrência, o receio que eu quero dizer para vocês aqui é basicamente o quê? Você diz para aquela audiência que o melhor carro é aquele, só que tua própria audiência vai entender, não, esse não é o melhor carro para 2026 custo-benefício. Ele vai ficar na dúvida, como é que esse cara vai dizer que esse carro é o melhor para 2026, o melhor custo-benefício? Essa dúvida gera o quê? Uma emoção. Vai gerar uma emoção nessa pessoa. E ela vai clicar no vídeo. Isso não é um clickbait, desde que na abertura do vídeo você fale. Se você clicou nesse vídeo porque você acha que tal carro é o melhor custo-benefício, sinto muito dizer, você está enganado, porque o melhor custo-benefício é esse aqui. E aí você vai fazer o vídeo daquele carro que você está gravando ali. Tá entendido? O exemplo é sobre carro, mas você pode usar para qualquer outra área, para qualquer outro assunto, qualquer outro nicho. O mais importante é que você não se apegue a isso. Eu vou dar um outro exemplo para ficar mais claro para vocês. Você é manicure, tem um canal no YouTube e você vai fazer um modelo de unha. Se você colocar, por exemplo, 3 tendências de unhas para 2026, tá? Isso é um título legal.
Mas se você, por exemplo, no meio dessas três, você vai colocar as três lado a lado ali na thumb, né? Porque é uma thumbnail objetiva. Quando seu vídeo chegar para o pessoal que vai consumir, eles vão analisar, pô, peraí, tem 3 unhas, 2 são tops. Por que tem uma que tá simples? O que será que tem nessa unha simples que ela colocou nessa lista? Entendeu? Então você desperta um certo receio, que gera uma curiosidade, ou que gera aqui como se fosse uma discórdia, entre aspas, né? No exemplo do carro que eu falei. Então é isso. Se você pegar as minhas thumbnails, você vai ver que normalmente é um personagem. Deixa eu tentar desenhar um personagem aqui, ó. Normalmente é um personagem e o logo de alguma coisa, ou um texto aqui, ó. Um texto aqui embaixo, e é isso, ó. Minhas capas normalmente é isso. Simples, cara. Uma expressão, o elemento principal do vídeo e um texto para reforçar a ideia. Só isso. Não precisa ficar enfeitando, botando um monte de coisa. É só isso, cara. Deixe a sua thumbnail mais enxuta, com aquilo que realmente importa para o vídeo, e já era. É somente isso. Quer aprender na prática como fazer thumbnails? Eu tenho um vídeo aqui que ele está aparecendo na tela aqui, você vai assistir, ele é a continuação desse. Assiste lá que você vai ter um exemplo de thumbnail, mas claro que use essa aula que eu te falei aqui como base. Lá é só execução, fechou? Lembrando que eu faço thumbnail através do Photoshop e o link para você baixar está aqui na descrição. Valeu!